Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam muito bem-vindos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook, os nossos irmãos que vão nos acompanhar posteriormente no nosso canal do Consolador Prometido, quando o nosso querido irmão Ney adiciona os vídeos lá com os devidos ajustes. Então, sintam-se todos acolhidos nessa casa de Jesus, nessa casa de oração. Para iniciarmos o trabalho dessa noite, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Senhor e Mestre, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. Perdoa. Somente não perdoa aquele que se admite incapaz de errar. Que este não seja o teu caso. Se possuis algum conhecimento relativo de ti, serás sempre indulgente. Quem pode isentar-se completamente de culpa em qualquer processo de animosidade no relacionamento? Apenas não se enxerga como é quem olha em demasia para os outros. Que não sejas como estes. Recorda Jesus diante da mulher adúltera e deixa cair as tuas pedras que tens em tuas mãos. Com essa bela mensagem, eu convido aos irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos, não como um gesto ritual, mas como uma maneira de nos conectarmos com Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso irmão mais velho, o governador do nosso orbe, a espiritualidade amiga, os mentores dessa casa, e vamos agradecer a todos eles a oportunidade de estarmos aqui, reunidos nessa noite, para escutarmos a palavra do Cristo, para estudarmos, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que tudo aquilo que estamos recebendo e iremos receber essa noite, aqui na Casa do Consolador Prometido, que essas energias, esses fluidos, se espalhem por todo o nosso planeta. Que nos lugares onde ainda existem conflitos, esses fluidos possam chegar a todos que precisam. E que os nossos irmãos, um dia, possa existir um entendimento entre eles. E que possam andar de mãos dadas. E que, enfim, que todos os nossos irmãos em sofrimento, tanto físico como morais, recebam tudo aquilo que estamos recebendo nesse momento, aqui na nossa casa. Pedimos também, Pai, o amparo necessário para nossa querida irmã Maria Antônia, responsável pela palestra doutrinária dessa noite. Que ela possa nos transmitir tudo aquilo que planejou e tudo aquilo que é importante que cada um de nós, essa noite ouça. E assim, envolvidos nesses fluidos salutares, nesses fluidos de amor do nosso Pai, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já gostaria de passar a palavra para a nossa querida Maria Antônia, a responsável pela doutrinária dessa noite. Contigo. Obrigada. Em primeiro lugar, boa noite aos queridos irmãos e irmãs. É uma satisfação estarmos aqui reunidos nesta Casa do Consolador Prometido. E a nossa proposta, vamos iniciar tentando refletir sobre uma das virtudes que nos são muito importantes assimilar para o nosso progresso moral. Ela se chama paciência, porque ela também faz parte da ciência da paz. Mas é muito difícil para cada um de nós, eu acredito, ainda hoje, com tudo que conhecemos, com tudo que nos esforçamos, ser pacientes. Mas Jesus falou, com paciência ganhareis a vossa alma. Nós já temos alma. Como assim
com paciência ganhareis a vossa alma. Tornar-se proprietário, posseiro daquilo que já é nosso, nossa alma. Mas será que nós temos o domínio sobre esta alma? No nosso mundo conturbado, parece que ultimamente, cada vez mais, todo mundo tem pressa. Eu agora vinha desesperado na estrada, porque sempre tem alguma coisa, né? Parece, e nós temos pressa. E é difícil manter a calma, nos manter serenos e equilibrados na hora da correria do nosso dia a dia. Mas é necessário que se adquira essa virtude. Nossa ansiedade, às vezes, não permite que paremos e digamos à nossa alma: tem calma. Temos que pedir à nossa alma: tenha calma. Para que, aos poucos, vamos acostumando a agir com menos ansiedade, sem tanta... Tem uma palavra que eu uso aí antigamente, que é atucanação, né? A gente vive assoberbado, atucanado. Parece que sempre tem muita coisa a fazer, mais do que o nosso tempo permite. E a gente não vai com calma. E o que a gente acaba fazendo? Atropela os outros. Agita os outros. Exige que também andem mais rápido. Para os velhos já é difícil isso aí, né? Mas nós vamos apressando as pessoas. Mas é preciso esperar. Porque nós somos eternos pedintes, diz assim. Estamos sempre solicitando alguma coisa. Ah, meu Deus, me ajuda nisso. Meu Deus, me ajuda naquilo. Mas a gente tem calma de esperar por essa resposta de Deus nos ajustar, fazer com que o nosso tempo se enquadre no tempo de Deus, que é diferente. Mas o agricultor espera a hora certa do plantio, espera a germinação da semente, o fruto que amadureça. As mães esperam que os filhos cresçam, educando-os convenientemente, para que sejam cidadãos de bem, repassando os princípios, tentando fazer com que assimilem também alguma virtude positiva. No Evangelho, capítulo 13º, tem lá uma carta que é do bispo de Argel. E ele falou o seguinte: na caridade encontrareis a paz do coração, a tranquilidade e também o contentamento da vossa alma e o remédio para as aflições da vida. As aflições da vida, né? Também é uma das outras bem-aventurados, os aflitos. Mas a gente encontrar um remédio para as aflições da vida praticando a caridade, bem entendido. Está lá no Evangelho, capítulo 13, bispo de Argel,
Um texto maravilhoso. Às vezes a gente passa por cima dos textos evangélicos e vai indo, né? Também atropela as leituras, o estudo, e não assimila muito bem. Não deixa que a nossa alma absorva aquilo. Mas Jesus falou também: eu vos dou a minha paz. A sua paz. Nos deu de graça a paz. Mas onde está ela? Onde nós perdemos aquela paz que Jesus pretendeu que fôssemos herdeiros dela, que eu vos dou a minha paz. Ele falou isso para aqueles que conviviam com ele, seus apóstolos, seus companheiros de jornada, e ele os escolheu homens rudes, homens simples. Não eram pessoas assim muito equilibradas, pacíficas. Tinha conflitos entre eles. Não eram parentes, cada um de uma família, cada um diferente. Alguns eram irmãos, mas a maioria eram almas heterogêneas. E com certeza havia conflitos, porque viviam juntos. Comiam, andavam, estudavam, tentavam tornar-se trabalhadores junto ao mestre, mas de vez em quando era necessário. E ele chamava o líder, né? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo, era sempre a resposta. Então, pacifica as minhas ovelhas. O bom pastor, instruindo o líder do grupo para que pacificasse as ovelhas. Eram homens, mas trabalhariam melhor se tivessem paz entre eles, serenidade nas almas, para resolver melhor as suas questões. Mateus escreveu: pacifica sempre. E Emmanuel comentou vários comentários a respeito da pacificação, da ciência da paz, da capacidade que precisamos ir adquirindo aos poucos, de nos tornar pacíficos. E eu pergunto, conseguiremos nos tornar pacíficos? Ou então, pacificadores, conforme fala a 7ª das bem-aventuranças recitadas naquele maravilhoso poema chamado Sermão do Monte? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como assim? Só eles? Porque todos somos filhos de Deus. Mas só os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Ah, mas isso aí talvez no final da nossa jornada, ou em outra encarnação, ou depois de mais depurados, porque Jesus foi chamado Filho de Deus. Estaríamos igualados a Ele se nos tornarmos pacificadores? Mas o que seria isso? Ser pacífico ou pacificador?
Além de desenvolver um pouquinho mais de paciência, né, com as pessoas, com a família, com as crianças, com o trânsito, com as instituições, que a gente está sempre, né, precisando dos outros. E não temos paciência com ele. Mas nós sabemos o que realmente é ser pacífico? É ter dentro de nós essa ciência maravilhosa da paz. Onde a buscamos? No que a encontraremos? A gente pensa, agora chegou o verão, tá calor demais, vou para uma praia tranquila, né? Subo uma montanha, fico lá num lugar bucólico, essa nossa terra é tão bela, esse jardim fantástico que Deus nos deu, essa escola maravilhosa. Vamos buscar um recanto de paz. Mas onde é ele? Com essa nossa pressa, com essa nossa ansiedade, para qualquer lugar que formos, vamos levar as nossas preocupações, as nossas atropelos. Então, onde a paz? E o que é ela em essência? É claro que em nenhum lugar do planeta, mesmo na nossa querida Santa Maria, nosso amado Camobi, que já está bem agitadinho, mesmo a minha chacrinha lá na Palma, falta, né, às vezes, a tranquilidade, até para se dormir bem. Então, não está, com certeza, fora. Não está no mundo. O mundo nós sabemos. Está cada vez mais bucólico. Os seres humanos, menos amorosos. Porque Jesus disse, amai-vos uns aos outros. E ainda não conseguimos fazer isso. O amor ainda é uma ciência difícil de ser aprendida, de ser internalizada. E nós vamos dizendo que amamos, apressando os outros, atropelando a vida. Mas a paz seria uma consequência da nossa melhoria, do nosso progresso, estaria assim disponível nas circunstâncias comuns da nossa vida, por mais que andemos assim, tranquilos, procurando o que é bom, o que é justo, o que é nobre, para ofertar aos nossos. Mas não é uma circunstância, não é um objeto disponível. Seria mais, então, uma caminhada, uma construção. Uma construção, acho que é um bom termo. Construtores da paz. Promotores do bem comum. E então, depois da caridade, ela viria morar em nosso coração. Como diz lá o bispo da Argel. E essa caminhada, esse modo de vida que queremos ter
está, é que eu botei a palavra, ajustado, nosso modo de vida está ajustado aos propósitos divinos? O Pai Criador, que nos criou, que nos ama, tem um propósito de vida para cada um de nós. Tem um plano, um projeto. E a gente está ajustado, a nossa vida está enquadrada nesse projeto, ou queremos fazer as coisas do nosso jeito? Ah, não quero nem saber. Ah, mas é vontade de Deus, tem que aceitar. Sim, tudo bem. A vontade é soberana. A gente diz todos os dias isso no Pai Nosso, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas nós temos que fazer também. Não adianta assim, seja feita. Isso é muito vago. O nosso propósito devia de ser outro. Me permita que eu possa, Senhor, ajustar o propósito da minha vida aos teus planos para mim. E talvez eu botasse a cabeça no travesseiro e dormisse mais em paz. E minha alma poderia me pertencer mais plenamente, a ponto de eu deixar meu corpinho quietinho lá dormindo e poder viajar pelos espaços siderais. Eu não consigo fazer isso, vocês conseguem? Sair viajando nos sonhos? Um lugar bonito? Eu, sinceramente, não sei o que eu estou ainda faltando, porque eu ainda tenho pesadelo. Alguma coisa deve estar faltando, né? Quando a gente sonha mal. Dorme bem. A ciência da paz é o cultivo da serenidade, que nos trará no futuro mais segurança, mais contentamento, e será, então, o remédio contra a injustiça, a violência, os preconceitos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós recebemos a paz do Cristo, queremos conservá-la, tentamos encontrá-la e mantê-la na essência do nosso ser. E ele falou: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Eu acho que é aqui isso que falta. A gente até tenta ser mais mansinho, né? Não ser tão bravo, não ser tão exigente, não ser tão conturbado. Mas humilde, isso aí é difícil. E tem dois sicários da paz, que diz assim lá no Evangelho, né? Sicários da paz. A gente sabe o nome deles. E eles estão sempre ao nosso lado. Companheiros, sócios. Orgulho e egoísmo. Esses sicários, eles impedem que a paz venha morar em nosso coração. Como poderemos, então, ser pacíficos ou pacificadores para ser chamados filhos de Deus? Mas é fácil. É só nos tornarmos bons cristãos. A gente não diz que é cristão, que a gente ama o Cristo, que a gente estuda o Evangelho.
que a gente se comove com as mensagens, com os filmes, com toda aquela luta que ele desenvolveu para nos mostrar o caminho, a verdade, a vida. Então somos cristãos. Mas falta ainda uma coisa: ser bons cristãos. Enquadrar as nossas ações dentro da proposta do Cristo, amando mais ao próximo, fazendo mais o bem, praticando a caridade. Porque isso é necessário. E não é mais teoria evangélica que a gente vai lá no grupo, bonitinho, estuda e fica sabendo. Ou vem aqui na frente e fala aos irmãos. Tem que ser conduta, ação, exercício diário, com disciplina. Uma disciplina austera, que nos garanta a nota, o reconhecimento como filhos de Deus. Né? E talvez a pacificação, aquela serenidade, aquela harmonia, consigamos construir dentro de nós, no íntimo do nosso ser. Ah, que ideal seria. Nada mais nos conturbasse a paz. Ah, podiam nos xingar, podiam nos criticar, podiam nos cobrar que não fizemos direito aquilo que devíamos realizar nas nossas tarefas. E nós não nos alteraríamos mais. Recebia, aceitava e não reagia. De forma alguma. Porque quando Jesus disse a minha paz vos dou, é para que ela ficasse lá e não fosse mais destruída por nada. Aquela paz assimilada, aquela paz garantida de viver em harmonia, compreendendo as imperfeições dos nossos semelhantes, porque nós também somos imperfeitos. Ninguém está aqui nesse mundo de provas e expiações já com o diploma. Não. Estamos aprendendo a duras penas cada uma das virtudes que nos foram propostas. Mas nós estamos vendo uma nova geração que surge. No livro Obras Póstumas, que Kardec escreveu e depois foi editado pós-morte, fala das aristocracias, do progresso intelecto moral dos seres. Mas não vai ser nós, de repente, assim, que vão ficar nobres, cheios de nobreza, de compreensão, de equilíbrio, de boa vontade com os nossos irmãos. São as novas gerações que estão chegando para a transição planetária. E já estão vindo preparados. São espíritos mais adiantados, preparados. E já estamos vendo eles se revelarem. Quando eu saí de casa, já meio atrasada, nervosa, veio meu netinho. Deus te abençoe, vovó. Vai com Deus. Me faz um sinal de cruz na minha cabeça. Ele é o modelo, né? Porque eles veem agora
E eles estão trazendo uma conduta que nós não tínhamos. Eu tinha um sobrinho, eu vou contar a historinha dele, porque é muito interessante. Ele mora lá em Santa Catarina e ele veio com um defeitinho no pé. Aí tinha um dedinho dele deformado, levantado para cima. Passou por várias cirurgias, desde a primeira infância, para que pudesse calçar um sapatinho, uma sandalinha pelo menos, mas ficou aquele dedo feio, deformado. E os meninos na escola, todo mundo sabe, né, chamavam-no aleijado. E ele ficava nervoso, irritado e batia. Toda vez que saía brincar ou voltava da escola esfolado, porque ele não aceitava aquele bullying. Mas eles me chamam de aleijado, chorava e reclamava com a mãe. Aí um dia eu cheguei lá e ele disse, me chamou de Indona, que eu sou madrinha. Indona, tem uma coisa para te contar. Eu disse, que bom, Gustavo. O que foi? Eu não brigo mais com ninguém. Mas que bom. Sim, porque agora eu sou soldadinho de Jesus. Eu entrei numa escolinha e lá Jesus me contou que é preciso aceitar, que é preciso perdoar. E então eu não brigo mais. Eles podem me chamar de aleijado, pode botar apelido em mim do jeito que quiser, porque eu não brigo mais. Eu disse, mas que bom que tu alcançou isso aí, Gustavo. Muito bom. É preciso que a gente aprenda essas atitudes também, né? Não se incomodar. Não, mas sabe como é que eu faço? Quando eles me chamam, eles ainda me chamam aleijado, me chamam um monte de apelido, e eu digo assim, Jesus te ama. E eu também. É a resposta que eu dou para eles. Porque se Jesus nos ama, e Jesus ama todos, a gente também tem que se amar uns aos outros. Eu achei fantástico aquilo, ele era pequenininho ainda. E já tem essa sabedoria assimilada na sua alma. A pacificação interior. Pode me chamar do que quiser. Eu não vou mais brigar. Não vou mais tratar mal o outro por isso. Perdoo. Jesus perdoou, ele também. O que eu mais anotei aqui? Esses espíritos que já estão reencarnando, responsáveis pela transição planetária, como eu falei, e que serão os homens de bem, nós, desta geração passada, com todas as nossas dificuldades ainda, né, de ajuste ao Evangelho, temos que ajudá-los, assessorá-los, dar-lhes suporte para que cresçam bons, educados, nobres, se mantenham no caminho do bem para o cumprimento do plano divino e possam trabalhar esquecendo as distrações e os chamamentos da sombra que sempre há. Sempre há. Às vezes a nossa criança tem uma boa índole, mas ele vai no grupo, nós também fizemos isso, né? Lá no grupo, lá no meio, a gente assimila maus hábitos, vícios, distrações, são os chamamentos da sombra. E nós precisamos dar um impulso também no progresso do nosso planeta, torná-lo melhor, mais bem higienizado, mais habitável,
sem tanta poluição, sem tanto desmatamento, sem tantas coisas. E preciso é que haja uma geração mais consciente para fazer isso. Vamos ajudá-los. Pois é no trabalho, no estudo do Evangelho, que suas mentes estarão seguras, vacinadas contra todos os males, e não serão afetadas pelos vícios, nem da acomodação e da inércia, superando a melancolia, a depressão, o tédio, a falta de propósito na vida. E só assim conseguirão ser felizes. Mas e a paz? A conquista da paz é um exercício, uma disciplina rígida, constante, para calar em nós os agentes do conflito. Toda vez que é acionado um estupim de um desentendimento, como é que a gente faz? Vai lá e pisa no pavio, né? Não deixa se efetivar a desavença. Porque, por incrível que pareça, até nos grupamentos religiosos, ainda existem duelos verbais, opiniões divergentes. E aí, os líderes, os dirigentes de grupo, as pessoas responsáveis pela harmonia, pela paz, pela compreensão, pelo entendimento, precisam ouvir a voz do Mestre. Vai e pacifica as minhas ovelhas. O bom pastor intui para que nos tornemos, então, os pacificadores deste tempo. Para que não continuem os desentendimentos, os conflitos, a desarmonia e toda aquela gama de sentimentos, pensamentos das nossas mentes invigilantes que vão poluindo a psicosfera do planeta. Domingo tinha um filme, né, de uma poeira que invadia a cidade, vinha e subia. Fiquei olhando aquela poeira. Às vezes dá a impressão que a gente sufoca no meio social, nas grandes cidades, porque tem uma poeira tóxica no ar que nos afeta, que nos faz mal, que nos envenena. Porque tem mentes enfermiças, tem mentes invigilantes e mentes enfermiças que se aliam e nos trazem dificuldades, enfermidades, a gente sabe bem, né? Obsessão, mal-estar. É preciso deter essa nuvem tóxica, essa poeira causada por esse meio social, ainda tão afastado dos princípios evangélicos, das coisas que nos são salutares. Mas
boa vontade no estudo, no entendimento do Evangelho, na prática da caridade. Porque é só trabalhando que nós poderemos encontrar recursos para servir ao próximo, não nos entediarmos e encontrar boas razões para ser pacíficos e felizes. Acho que é isso, meus amigos. Posso aproveitar aqui, tem uma pessoal aqui no Facebook que te mandou boa noite, né? Agradeceu a tua disposição. E tem a nossa querida irmã Vera, ela fez uma pergunta. Posso te... Se estiver ao meu alcance. Vamos ver se a gente consegue tirar a dúvida dela. Ela falou assim: no filme Nosso Lar 2, Aniceto disse uma frase que me chamou a atenção. E fiquei pensando, a nossa próxima encarnação vai ser melhor do que esta. Aí ela pergunta por quê, fiquei confusa com essa frase. Por que a nossa encarnação, a próxima encarnação vai ser melhor do que esta? Eu ainda não vi o Nosso Lar 2, mas eu acredito que sempre a próxima, né? Nós estamos vivendo uma encarnação agora para a qual nós fomos preparados, mas nem sempre nós entramos naquele programa que nos foi dado para realizar a nossa missão terrena. E quando desencarnarmos, haveremos de rever todas as nossas ações e fazer um novo propósito, né? Esse novo propósito de vida que esteja ajustado ao propósito divino. Então, com certeza, há de ser melhor. O progresso moral que conquistaremos, né, será maior do que o que conquistamos até agora. Acredito que seja assim, mas deve ser, né? Deve ser. Cada uma melhor que a atual. Obrigado, Vera. A Vera. Então. Vera Pereira está sempre com a gente aqui. Ela te mandou um agradecimento, ela entendeu. Agradecendo. E aproveitando já o agradecimento da Vera, eu gostaria, em nome do grupo, de todos nós que estamos aqui, os que estão na internet, te agradecer a tua presença aqui hoje, a tua disponibilidade de vir, né? A dificuldade do trânsito, toda... Então, muito obrigado pelas tuas palavras, pela palestra consoladora que tu nos trouxeste hoje, porque o Consolador Prometido, o Espiritismo, ele não vai acabar com a nossa dor, mas ele vai diminuir o nosso desespero. E se a gente conseguir diminuir os nossos desesperos, as nossas desesperanças, talvez consigamos aumentar a nossa paciência, nos tornarmos mais pacíficos. Então, com essas palavras que a Maria Antônia nos trouxe hoje, espero que todos nós possamos ir para casa, lembrando, como ela disse, que Jesus nos ama, Jesus está sempre conosco, e que possamos levar a paz dele, que ele disse que a paz dele está conosco, para que possamos nós também nos tornarmos filhos de Deus como ele, e não como somos hoje, um pouco servos dos nossos defeitos, das nossas imperfeições. Então que possamos nos pacificar, como a nossa querida irmã Maria Antônia disse, um pouquinho a cada dia, possamos ter a paciência, pois como Jesus disse, que até aquilo que temos pouco, poderemos perder. Então, até aquela pouca paciência que a gente tem, se nós nos desesperarmos e sairmos chutando o balde, como se diz por aí, podemos perder até esse mínimo de paciência. Então, como fala o nosso querido irmão Jorge, né, vamos seguir as palavras daquele jovem judeu, para que não percamos até o mínimo que temos. Vamos nos pacificando. E muito obrigado pela essa palestra consoladora que tu nos trouxeste hoje. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço meu esposo, que fez uma correria para conseguir me trazer aqui a tempo. Médio de transporte.
o médium de transporte. Legal. Então, para encerrarmos o trabalho dessa noite, aproveitando a tua presença, Maria Antônia, se tu pudesse fazer a prece de encerramento. É um desafio. Vamos lá. Vamos então. Senhor, Mestre amado, tu que foste chamado o Príncipe da Paz, permite que possamos assimilar em nossos corações esta abençoada condição de pacíficos, amigos do bem, promotores da caridade, reservando sempre um tempo importante para nos melhorarmos, para fazermos um pouco mais na construção dos valores da nossa alma, para que saiamos daqui um pouquinho melhorados, menos agitados, menos exigentes, menos críticos, mais amorosos, mais compreensivos com os nossos semelhantes, ajudando-nos uns aos outros na nossa caminhada. Senhor, Mestre amado, pacifica nosso ser, nos auxilia para que possamos sair daqui, desta existência, um pouquinho melhores, nos esforçando no dia a dia, como bons alunos, como bons aprendizes, que vão aproveitar bem cada lição, mesmo que a lição doa, mesmo que a dificuldade nos machuque, nós aprenderemos com a tua ajuda, Senhor, e com a proteção dos amados amigos espirituais e anjos da nossa guarda. E assim seja.